Bruno Oliveira, Vitor dos Santos aqui comigo. A gente assistiu aqui em casa juntos o jogo da abertura da temporada da NFL. Green Bay Packers 10, Chicago Bears 3. E pelo segundo jogo seguido a NFL deixa a desejar, né, Bruno? Estamos aqui tão empolgados quanto estávamos no último Super Bowl, né? A NFL não começou, né? É verdade. Só Só começa domingo mesmo, então... eu fico pensando na pessoa que assistiu pela primeira vez o jogo de futebol americano do Super Bowl 53. Aí o jogo foi péssimo. Não, vou aí dar uma segunda chance. Vou dar uma segunda chance aqui agora. Aí outro jogo péssimo. E foi um jogo péssimo. Eu sei que vai ter aquele pessoal. Não, foi uma batalha defensiva. Você tem que apreciar defesas e tudo mais. Mas vamos ser sinceros, foi um jogo ruim, né, Bruno? Foi, até porque dá pra ter jogos bons com boas defesas, né? É verdade. E vamos entrar no jogo, né? O Chicago Bears começou um pouco melhor. O ataque dos Packers não andou nada, principalmente no primeiro quarto. Os Bears conseguiram um field goal ali que foi comemorado como se fosse gol em final de Copa do Mundo, né? Pela situação dos kickers do Chicago Bears no ano passado, um field goal de 38 jardas, que o Bears deveria ter tentado a conversão. No segundo quarto, os Packers tiveram um bom drive, que começou ali com mais play action, mais movimentação antes do snap. O Aaron Rodgers encontrou uma bomba, foi pro MVS. Eu acho que foi o único bom drive do jogo, né? Foi o único drive bom do jogo. E logo depois o Aaron Rodgers encontrou o Jimmy Graham ali, que fez uma excelente jogada, méritos pro Jimmy Graham. Sim. Que eu achei que o Jimmy Graham tinha um pouco mais de vitalidade do que em outros anos, Vitor. Esse jogo. Ele teve 3 recepções no jogo e essa pro touchdown foi o forte dele, né? O cara ali... Aquela bola no alto, né? Subiu pra pegar o rebote ali na endzone. Você sabia que o Jimmy Graham jogou basquete na Universidade de Miami? Uma curiosidade, eu não sabia. Curiosidade que inédita, como o Ryan Poderia focar mais nisso? Como o Ryan Fitzpatrick, que estudou em Harvard, os Eagles, né? Eagles e Steelers, mas enfim. Segundo tempo, péssimo futebol americano no segundo tempo. O Packers não conseguiu mais andar com ataque. Os Bears idem, pior ainda. Os Packers conseguiram testar um field goal ali no... Acho que foi no... Já no final do terceiro quarto, já foi no último quarto, mais ou menos na metade do último quarto. Os Bears não conseguiram fazer nada, chegaram a ter uma primeira para 40 jardas ali. Foram 4 faltas seguidas. O ataque andando muito mal. E a partida terminou com a vitória do Green Bay Packers. Claro, venceu o jogo, um jogo de divisão, um resultado importante. Mas eu não vi nada nesse jogo, Bruno, que me deixe esperançoso pro resto da temporada do Green Bay Packers. Eu também. Eu não sei se eu tô sendo um pouco pessimista, mas... Como torcedor do Packers, torcedor do Packers. Mas eu vi muita gente, assim, um pouco aqui, elogiando a grande partida da defesa. Eu até acho que a defesa foi bem, mas pensando um pouco friamente, eu acho que foi mais pelo... o ataque do Bears está muito mal, né? Verdade. Demérito do ataque do Bears, não da defesa do Packers. Então, eu acho que no jogo de hoje, a gente tá gravando logo depois do fim do jogo, eu acho que a defesa dos Bears tem muito mais méritos no que fez com o ataque dos Packers do que a defesa dos Packers com a defesa dos Bears. Os Bears tiveram uma péssima noite no ataque e, assim, eu venho batendo nessa tecla há algum tempo da falta de qualidade do Mitch Trubisky e mostrou hoje, né? Porque o Matt Nagy preparou todo um ataque simplificado ao redor dele. Deu muito certo no primeiro ano. O Matt Nagy venceu o melhor treinador da temporada. Não seria o meu voto, mas venceu com justiça. Só que é aquele ataque, aquele gimmick offense um pouco, Vitor. Aquele que tenta ali tirando ali uma misdirection, tenta um passe curto ali, um screen pass, um passe ali pro Tariq Cohen quando ele alinha do slot. Mas não foi sustentável esse ano. Esse ano, como você tem um ano de imagem de jogo do Mitch Trubisky em campo, as defesas podem se preparar melhor. E pelo menos na semana 1, o Trubisky mostrou que ele não tem alternativa, ele não consegue criar. Todos os passes dele que foram para mais de 10 jardas, parecia errar e não errava por poucos wide receivers dele. Pois como você falou, esse ataque do Bears é limitado, o play calling, porque tem um quarterback limitado. Eu não acho que assim, o play calling é limitado. Eu acho que o Matt Nagy faz o que é possível com o quarterback do nível do Trubisky, mas tem as limitações do quarterback. Mas para ser um contender, para disputar para um Super Bowl, você não pode entrar em campo com esse nível de ataque. Você tem que ser mais sofisticado, tem que ser mais complexo, tem que ser mais audacioso. E então, o Trubisky não apresentou nenhuma evolução. Claro que está cedo, é um primeiro jogo, mas realmente... a gente tem uma tendência a exagerar com o que acontece
na primeira semana, então não dá pra dizer que não dá pra enterrar as chances dos Bears e do Trubisky nessa temporada, mas foi um começo muito ruim e o ataque ao redor dele também não jogou muito bem, né? Com exceção do Allen Robinson, que teve 7 recepções para 102 jardas, fez uma partida fantástica. Ninguém jogou bem. O Tariq Cohen teve 8 recepções, mas para 49 jardas, que é uma média baixíssima. Ele teve um drop muito feio. Tiveram alguns drops também muito feios. E o jogo terrestre em si também não funcionou muito bem. A equipe... O Montgomery começou bem o jogo, né? Eu achei ele um destaque positivo. Das poucas vezes que ele apareceu. Teve uma recepção boa e tal. Parece um jogador promissor. 6 carregadas para 18 jardas. São números fracos. Números fracos e acho que uma péssima atuação do ataque do Chicago Bears. E a questão é que, assim, as preocupações que eu tinha para os Bears durante a off-season, pelo menos pela semana 1, elas se confirmaram. Então eu acho que é um motivo para preocupação. Mas eu acho que a gente não tem que tentar também não exagerar com tudo que acontece na semana 1. A defesa dos Bears jogou muito bem, né? A defesa dos Bears, que muita gente falava, e eu incluído, falava da regressão. Não teve regressão nenhuma nesse primeiro jogo. Segurou o Green Bay Packers a apenas 10 pontos. Realmente a defesa foi muito bem. O Khalil Mack subiu um pouco no segundo tempo, né? Começou bem a temporada, mais ou menos da mesma forma que terminou a última, jogando muito bem realmente. Eu tenho a impressão que nessa primeira partida da temporada os dois times foram perdedores, né? Verdade. Porque o Packers, até no podcast que você fez durante a semana, sobre o que a gente estava mais ansioso pra ver, você colocou o ataque do Packers com o Matt LaFleur. Me arrependi já amargamente. E não parece que mudou muita coisa, né? Não parece que mudou muita coisa. Realmente as duas torcidas saíram dessa partida com um gosto amargo, né? Com exceção daquele drive, né, que a gente falou, Bruno, foi muito mais do mesmo, né? Até brinquei no Twitter que eu falei assim, foi um péssimo jogo do Mike McCarthy, porque foi muito o Aaron Rodgers dançando dentro do pocket sem encontrar ninguém, e tirando alguns momentos a gente viu que eles tentaram, principalmente no começo do jogo e naquele drive do touchdown, alguns play actions, alguma coisa mais criativa. Mas sem ser naquele drive, nada foi efetivo. Nada foi efetivo. Aquele drive foi aquele lance de tempo ali, né? É verdade. E uma jogada muito bonita do Aaron Rodgers, sim, né? Sim. Eu fico preocupado porque, assim, Matt LaFleur, claro, ele foi da comissão técnica do Sean McVay na última temporada, então ele chegou em Green Bay com a expectativa de reproduzir um pouco do que os Rams fazem em Los Angeles, mas a gente lembra que ele, como um coordenador ofensivo do Tennessee Titans, foi muito mal em 2017, ele foi para os Rams, e ele deu alguns sinais muito negativos, na minha opinião. Primeiro, e eu acho que isso vale para os Bears também, muito conservador em decisão de quarta descida, tem que arriscar mais quarta descida, a matemática tá do lado. Quando você tá no campo de ataque e você tá numa quarta descida para 10 jardas ou menos, você tem que arriscar. E foi muito conservador nesse sentido. E um parênteses, uma das coisas que o Mike McCarthy era mais criticado na época que era head coach do Packers, ser conservador nessas jogadas de quarta descida. Verdade, nesse ponto não mudou. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. E a questão também da seleção de jogadas, porque eu comecei a prestar atenção mais no segundo tempo. Eu vou rever o jogo ainda e provavelmente vou contar isso, mas muita corrida em primeira descida. E corrida em primeira descida não é uma jogada eficiente, é uma das horas mais ineficientes para correr com a bola, porque normalmente você enfrenta uma defesa base, uma defesa sem defensive back extra, uma defesa mais pesada, e os times simplesmente não conseguem se desfazer desse hábito de correr com a bola na primeira descida, e os Packers fizeram muito isso, e principalmente quando você tem o Aaron Rodgers, passar a bola na primeira descida é mais eficiente, ainda mais quando você tem um quarterback desse nível. Então, assim, o lado positivo, o Matt LaFleur não tem como piorar em relação a essa estreia dele, porque enfrentou uma ótima defesa e fez um péssimo jogo com o Matt LaFleur, péssimo jogo. A tendência, ele só tem como melhorar, ele não vai piorar em relação a isso. Mas eu fiquei muito preocupado, e aquela explosão ofensiva que eu esperava, pode ser que, se acontecer, pode ser que demore um pouco ainda, né? Eu concordo. Eu acho que, assim, isso aqui é reação, né? A gente vai ver o jogo depois. Eu acho que, pensando aqui um pouco, eles até tentaram algumas jogadas diferentes nos play actions, mas eu acho que a defesa do Bears pressionou muito bem o Aaron Rodgers. Se não me engano, foram 4 ou 5 sacks. Sempre com jogadores chegando ali em volta dele. Então, a defesa do Bears foi muito bem no jogo também. Foi muito bem, mas eu acho que tem muito demérito desse ataque dos Packers também. E o Davante Adams, acho que foi bem limitado e teve 4 recepções em 11 alvos, né? Quer dizer, 11... Não, 8 alvos.
Não foi um jogo tão bom pro Davante Adams, ele chegou a dar uma mancada ali em determinado momento. E, assim, o Marquez Valdes-Scantling teve aquela recepção longa, mas tirando isso, pouquíssimo impacto. Tirando aquela recepção por 47 jardas, foram 3 recepções para 5 jardas. Então, um número muito baixo. Muito pouco o Geronimo Allison na partida, né? É verdade. Não fez Nenhuma nenhuma recepção. recepção. Ele não teve nenhuma recepção, não recebeu nenhum alvo. Agora Acho estou que em teve dúvida. uma bola na direção dele. Que Eu tô em dúvida agora se ele jogou mesmo, porque agora Jogou. Quer dizer. tem que olhar aqui melhor. de Jogo repente. corrido também. Vou ver o snap count Com o Aaron dos, Jones e dos o Packers depois. Jamal Williams. O jogo corrido realmente não funcionou também. E, de novo, escolhendo mal a hora de correr com a bola com primeira descida, correndo contra front pesado. Então, não gostei dos Packers. E esse jogo é tão esquisito, porque a defesa do Packers foi bem no jogo, mas realmente é difícil a gente julgar se a defesa foi bem ou se foi por conta da péssima atuação do Eu acho ataque que- do Bears. Porque a secundária teve ótimos momentos Sim. na partida. Eu acho que Os dá pra, cornerbacks foram bem. eu acho que dá pra julgar. Eu acho que a defesa dos Bears foi bem e o ataque dos Packers foi muito mal também. Muito por problemas impostos por ele mesmo. Não só quando passou um ônibus aqui, parecia que ia derrubar minha casa. Acho muitos problemas do Packers. Bem, foi 10-3, né? Não dá mais, e já são quase 1 hora da manhã. Não dá mais pra gente se estender muito nesse jogo. Bruno, valeu aí. Valeu, abraço. Valeu, Vitor. Valeu.